Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje, galera, eu vou aqui tentar achar alguns trechos para a gente comentar num bate-papo que eu imagino que deva ter sido bacana. Por quê? Porque eu gosto de comentar sobre macroeconomia e o Ciro Gomes conversou, tá no canal da FGV, com o Samuel Pessoa. O Samuel Pessoa é um cara que é respeitado entre aqueles que defendem uma linha da macroeconomia neoliberal, assim, no popular, né? Novo clássica, enfim, mainstream, dá para chamar de várias formas, né? Uma ortodoxia macroeconômica. Então, o Samuel Pessoa é um cara bem preparado para debater dentro dessa linha aí, não é um desses moleques que fica falando bobagem liberal na internet, tá? Lógico, discordo bastante do Samuel, mas é um cara que dentro dessa linha sabe muito bem o que está falando. O Ciro Gomes, né, que também a gente pode elogiar ou criticar, o meu ponto aqui não é esse, então por favor não briguem aí, tá, turma? Eu sei que aqui no canal tem uma galera que gosta muito do Ciro Gomes, outros que odeiam o Ciro Gomes, o meu ponto hoje não é entrar nessa discussão aí, mas o Ciro é um cara que, para além da sua linha política e da sua vida pública, né, é um cara que também consegue comentar dentro da macroeconomia a partir de um viés desenvolvimentista. Então, eu acho que pode ser que tenha aí alguma coisa interessante nesse papo, né? Um papo que eu imagino que deva ter sido cordial, né? Entre duas linhas de pensamento diferentes, né? De abordagens macroeconômicas, né? Diferentes. Então, eu acho que pode ser interessante e por isso que eu quero aqui comentar também junto e assistir com você. Sem mais enrolação, então, bora pro vídeo. Eu queria apenas pincelar, para olhar para os jovens, uma constatação. A primeira constatação é: o Brasil, entre 1930 e 1980, cresceu mais do que qualquer país da história do capitalismo mundial. Ainda, é um fato, né? ainda não perdemos esse recorde, apesar da China estar avançando tão fortemente. Por que eu digo isso? Porque não é amor ao nacional-desenvolvimentismo, ao getulismo e tal, não. É um exemplo prático. O livro parece que dá a entender isso nas entrevistas. Eu digo com clareza das debilidades e vou repetir aqui. A questão básica é a seguinte: o Brasil não tem defeito genético. Essa é a minha tese. Defeito genético, ou seja, nós somos uma nação que é mencionada como capaz de sediar um milagre econômico. E o professor Delfim Neto se zangava, me disse isso muitas vezes: olha, isso não é justo. Dizia ele, milagre é feito sem causa. E eu sei bastante bem que quais somos as causas desse desenvolvimento. E eu concordo com ele. Quais são os defeitos? Então, eu dou essa ênfase para isto, para chamar a atenção de que nós temos capacidade, quando nós organizamos a nossa inteligência, nossas energias, ou nosso consenso, ou a nossa hegemonia política, numa direção sistematizada, objetiva, sabe, quem faz o quê, qual é o rumo, para onde é que nós vamos e tal. Quais são os graves defeitos do nacional-desenvolvimentismo que não nos servem de modelo para a contemporaneidade? Primeiro, lá atrás, como hoje, se tangenciou, se fugiu da tarefa política, que não é fácil, mas tem que ser feita, de construção de poupança doméstica. Por quê? Porque o nacional-desenvolvimentismo brasileiro fundou seu esforço numa lógica de endividamento externo. Naquele momento, vamos relativizar para fazer história. Naquele momento até seria compreensível porque os capitais estrangeiros, ao contrário da contemporaneidade, eram de muito longo prazo e muito baratos. Eu pesquisei, o Brasil ao longo dos anos 50, 60, 70... tomou dinheiro emprestado a 3% de juros ao ano, 4 anos em média de carência e 12 anos médio de prazo para pagar. Tá, eu deixei o Ciro falar nessa parte aí, porque eu acho que essa parte que ele entrou me interessa aqui, porque a tese do Ciro, né, que ele está apresentando, que é o jeito do Ciro de falar, mas enfim, não quero entrar nesse mérito, mas a tese que ele está apresentando, né, me parece que tem um ponto aí, que é o Brasil, em dado momento, século XX, cresceu com uma velocidade, um ritmo interessante. Ele fala aqui no maior crescimento do mundo na história, dentro do período que nem mesmo a China atual ainda superou. Tá? Ok, podemos concordar com essa afirmação. Tá? E aí ele fala no desenvolvimentismo brasileiro. Aí, galera, assim, beleza, não está errado o que ele está dizendo, mas para colocar alguns elementos aqui, que eu acho que mais para frente vai ser interessante para eu discutir, a gente tem que entender uma coisa. O período pós-Segunda Guerra até
os anos 90, 80, 90, foi um período que o mundo capitalista cresceu de maneira acelerada. Tá? Então era uma outra dinâmica do capitalismo global. Hoje a gente tem um capitalismo que não cresce. A gente já teve pior, agora até deu alguma crescida em função do que está acontecendo na China, né? A China e adjacências, né? Mas era uma época de crescimento maior. E segundo, nós nunca tivemos no Brasil, na minha interpretação, a implementação de um projeto desenvolvimentista que chegasse, pelo menos, a um desenvolvimento de médio prazo. O que os liberais, como Samuel Pessoa, sustentam é que o desenvolvimentismo foi tentado no Brasil inúmeras vezes e nunca funcionou. Que tudo que a gente propõe até hoje, como solução para o desenvolvimento da economia brasileira, já foi tentado, que são sempre as mesmas coisas e que nada nunca deu certo. O argumento é esse. Argumento que eu discordo, em parte por isso que o Ciro está falando agora. Ora, eu desconheço o projeto desenvolvimentista que procure desenvolver as forças produtivas com base em moeda estrangeira. Eu desconheço isso. Tudo bem, o Ciro está aqui uma política de boa vizinhança com Samuel Pessoa, falando do crédito mais barato dos anos 70, dos anos 60, né? Com longos prazos, etc. Mas mesmo assim, já naquela época, era um debate vencido. Nós já tínhamos Keynes, nós já tínhamos Knapp, nós já tínhamos, inclusive, a produção da síntese neoclássica. Então já se sabia, né, que, independente do custo do crédito, não há como desenvolver política dita desenvolvimentista se nós não tivermos moeda nacional, se nós não tivermos soberania monetária, porque aí aquilo que se faz acaba ficando refém de um agente externo e você não consegue utilizar a dívida pública para amortecer os choques, para controlar demanda e etc. Né? Então, assim, o Brasil cresceu sim, porque eu concordo com o Ciro, nós não temos nenhum problema estrutural, e nem isso poderia ser um problema. Por quê? Porque parte dos nossos problemas, alguns podem atribuir, inclusive pela facilidade que a nossa economia tem de se manter. Que pode aí, mal comparando, a gente fazer alguma analogia com a doença holandesa. Né? Que quando você tem, por exemplo, produtos primários com facilidade de produção e abundância, você acaba não desenvolvendo uma economia mais complexa, porque essa produção acaba atendendo a demanda por dólares, que vão fazer com que você tenha acesso àquilo que você não produz a partir de poupança externa, né? Que você vai importar. Né? Então o Brasil também sempre teve muito isso. Né? Mas de fato o Brasil não tem nenhum problema, ainda mais depois da estabilização da moeda. Agora, o meu ponto nessa fala até então é: nós nunca tivemos uma política desenvolvimentista, gente. Tá? Porque no meu entendimento não é possível executar isso no Brasil em função do entrave político. Executar uma política desenvolvimentista propriamente dita, né, com tudo que a gente já sabe, um melhor exemplo histórico, não é possível, porque quebraria uma cadeia de poder, uma hierarquia, uma ordem, tá, política econômica global. Porque o Brasil, então, ele deixaria de ser área de influência, alimentando a estrutura da centralidade do capitalismo. E isso seria um problema político que acarretaria, logicamente, uma coisa não se separa da outra, num problema econômico. Então, o meu ponto é esse: nunca teve desenvolvimentismo no Brasil. Então, qual era a dificuldade? Eu tomo $1 bilhão nessa valsa e abro uma Petróleo-Brás que 4 anos depois, quando acabar a carência, já me dá no faturamento de um ano $1 bilhão. Pensaram os do tempo. Só que, eu digo no livro, não é, jamais sustentou desenvolvimento nenhuma única nação no planeta com base no capital dos outros. Pode-se dourar a pílula dizendo: os americanos, perfeitamente, contemporaneamente, os americanos têm poupança perto de zero e financiam seu desenvolvimento com o dinheiro dos outros. Porém, eles têm uma atipia intransplantável, que é pintar um papel de verde e o mundo valorizar, seja como reserva de valor, seja como termo de troca, o chamado dólar, né? Que o Brasil não tem. Então, esse é o primeiro defeito. Segundo, ao fazermos um esforço autoritário
boa parte desse período foi autoritário, porque perpassou a ditadura militar na concepção mesma do Getúlio. Não é? A mesma concepção. O Polo de Camaçari nasce da mesma concepção do Getúlio e tal. Mas o que aconteceu? O período mais desenvolvimentista seria o anterior, né, à ditadura. Eu não gosto de atribuir a ditadura civil-militar como um período desenvolvimentista, tá? Aquilo ali é a tônica da economia liberal da época, gente. Tá? Era a economia dominante, era o pensamento econômico dominante, com essa atipia, para utilizar aqui o vocabulário do Ciro, de ser financiada por dívida externa, por ser financiada por dívida externa. Tá? O que foi terrível, né? Porque a gente teve um projeto de desenvolvimento nacional que acompanhava aquilo que era feito no mundo que mais crescia na época, então estatais, então grandes obras de infraestrutura, né, a modernização da estrutura física do país, só que tudo isso custeado por dívida externa e somado a um processo de arroz salarial, porque nós ainda convivíamos com uma inflação típica também do período, a inflação latina, né, uma inflação persistente e alta, né? E nós utilizávamos como âncora monetária o salário indexado dos trabalhadores, numa política conhecida à época como arroz salarial. Então veja o que se tinha. Olha, o Brasil cresceu fortemente em termos de nível de produto, chegamos a bater 10% a ano, 11%, se não me engano, né? Que produziu esse dado de crescimento que o Ciro citou no início, ao passo que junto a isso, houve a concentração da riqueza, porque houve um arroz salarial. Então, nós já tínhamos um salário baixo, salário mínimo baixo, insuficiente, que foi brutalmente arrochado, porque servia de âncora monetária. Então, se formou uma bomba. O Brasil cresceu, desenvolveu sua infraestrutura, se modernizou, desenvolveu a sua indústria, né? Nos anos 80, a nossa indústria era superior à indústria da China. Só que, quando muda a conjuntura internacional e aí a gente passa de um crédito barato a um crédito caro, com a alteração da taxa de juros cobrada sobre a nossa dívida externa, implode essa política. A inflação nunca foi controlada, porque a indexação criada para segurar a inflação no início da ditadura era, depois, a responsável por acelerar a ditadura, dado o componente inercial criado, somado à nossa crônica ausência de dólares. Então se criou uma bomba relógio na ditadura civil-militar. Começa ainda antes com o Vargas, mas na época do Vargas os problemas não eram exatamente os mesmos, havia um pouco mais de soberania, né? Houve inclusive uma maior atração de fluxo de capital externo, não via endividamento, como foi do período da ditadura, mas é uma época que não houve a modernização, né, das nossas instituições macroeconômicas. Então, aquele período era um período onde o mundo se modernizava para poder utilizar toda a potencialidade, por exemplo, de uma moeda nacional, e nós não fizemos isso no período Vargas. Isso vai ser feito a duras penas muito depois. Tá? Que a gente tinha coisas esquisitíssimas, como o Banco do Brasil, como o banco emissor. Não havia uma entidade monetária bem definida. Então, isso acabou criando uma série de vícios, né, que não foram resolvidos naquela época, que não precisava, porque o mundo todo crescia, o Brasil todo crescia, o Brasil todo se modernizava, não tinha por que o governo fazer isso naquele momento. Quando que isso começava a ser discutido? No período pré-64. No período pré-64, quando os cepalinos finalmente assumem ali a macroeconomia brasileira, no período que antecedeu o golpe, já se tinha a ideia de, aí sim, executar um projeto nacional de desenvolvimento em moldes desenvolvimentistas, que atribuía, por exemplo, o problema da nossa inflação, e eu acho que é a avaliação correta, ao problema estrutural do Brasil, da nossa estrutura produtiva, que fazia haver pressão inflacionária. Né? Eu acho que era um argumento mais razoável que o argumento quantitativista, que combatia esse argumento na época. Agora vamos continuar aqui. Nós empatamos, ou com dinheiro público diretamente, ou por renúncia fiscal, ou crédito não retornado, etc., dinheiros, ou no endividamento, para
fazer essa infraestrutura e esse Brasil industrial moderno nascer rapidamente. E esses são os dinheiros que nós não aplicamos em educação do nosso povo, em saúde pública, em saneamento básico, em moradia popular, a reforma agrária, que nós não fizemos até hoje, e tal, coisas que os americanos fizeram no século XIX. Por exemplo, a reforma agrária. O Hamilton imaginou, não é, a reforma agrária nos Estados Unidos, não é, e adensar uma agricultura de pequeno porte, de base familiar, com tecnologias que o próprio governo, com seguro de safra, com crédito dirigido, uma série de coisas, e a regulação financeira. Isso aqui estou falando dos americanos para a gente não achar que eu estou aqui um comunista, não é, escondido e tal. Não é o caso. Então, repare, os defeitos do nacional-desenvolvimentismo eu conheço bem. Tem outro. Essa distância da tecnologia é outra imprudência do modelo. Quando nós adotamos a tática de substituir importações, nós resolvemos comprar o pacote todo sem fazer uma inversão na tecnologia nacional. Então, veja, quando o Juscelino abre e funda a indústria automobilística brasileira, ele traz uma linha de montagem de segunda mão da Volkswagen. É uma linha de montagem de segunda mão. Desarma lá e arma aqui em São Bernardo para produzir um veículo. O elemento estético de um Fusca igual ao que estava saindo em Munique, porque era o mesmo produto, desconsiderava a raiz do problema da produtividade, porque a linha de montagem nova, com os mesmos custos fixos, gerava 5 Fuscas num dia, e esse aqui, com o mesmo custo fixo, gerava um Fusca. Então, tudo isso são imprudências do velho modelo, inconsistências do velho modelo. Tudo bem, assim, só complementando assim, só reforço o que eu falei, que não era desenvolvimentismo, entende? Nenhum pensamento desenvolvimentista diz, olha, é isso que deve fazer. Por exemplo, no que diz respeito à política industrial, que é outra coisa que o Samuel vai dizer. Olha, a política industrial sempre foi tentada, nunca deu certo. Nunca deu certo porque nunca foi feito da maneira que a boa prática nos diz que é a maneira correta de ser feito. E é isso que o Ciro está exemplificando aqui. Ele está dizendo, olha, tudo bem, fizemos política industrial, mas olha a política industrial que nós fizemos. Hoje nós temos um dos mercados automobilísticos mais dinâmicos do planeta, o dado agora recente é que nós estamos vendendo mais carro no Brasil que na China, né? Aqui com o perdão da hipérbole, né? E, no entanto, não temos uma marca de carro nacional. Quer dizer, então, veja, tinha tudo para dar certo, porque nós temos mercado consumidor interno, nós temos como, a partir da nossa infraestrutura, produzir efetivamente, e nós não produzimos uma marca nacional. Gente, qual política desenvolvimentista diz que é assim que deve ser feito? Qual política desenvolvimentista diz que um país, para desenvolver a indústria nacional, deve subsidiar multinacional, que nem a Volkswagen ou que nem a Coca-Cola, para envasar xarope com água no meio da Amazônia? Não é isso que se faz. O que os países que têm indústria fizeram? Todos, tá? Eles vão subsidiar, sim. Fazer garantia de reserva de mercado, sim. Mas vão cobrar níveis diferentes de desenvolvimento, de tecnologias e de ganho de mercado ao longo do prazo. Olha, tudo bem, você vai ganhar tanto, mas daqui a tanto tempo você tem que estar em tal nível, né, de market share, né, e você tem que estar em tal degrau da escada tecnológica. Se você não tiver, você vai perder, ou você vai deixar de ganhar, ou você vai começar a ser reclassificado dentro do programa, ou, enfim, aquelas empresas que melhor atendem esse projeto é as que vão canalizar mais recursos, ou seja, canaliza recursos conforme oferece resultado. Qual o resultado que se cobrou da Coca-Cola para produzir xarope com água no meio de Manaus? Saca? Isso não é política industrial que preste, gente. Mas é um tipo de política industrial fake. Porque o grande problema, e é esse o ponto que eu quero defender nesse vídeo, é você só consegue aplicar o receituário macroeconômico desenvolvimentista se não houver problema político. Esse tipo de receituário, ele finge ser desenvolvimentista. Então, tem estatal, né, investimento público capitaneando desenvolvimento, tem política industrial. Parece desenvolvimentista, mas na prática não é. Na prática atende aos interesses da centralidade do capitalismo. Por quê? Cria uma enorme dívida externa, então basta virar uma chave nos Estados Unidos, como de fato foi o que aconteceu, você implode a dívida externa e acaba com a festa por aqui. Você não desenvolve a indústria nacional de verdade, você apenas garante o mercado interno nacional para as indústrias da centralidade.
E ainda garante royalties, ainda garante usar esse espaço, esse mercado interno como desenvolvedor de tecnologias, que é basicamente o que a gente faz. Né? Então, a gente está cheio de empresa ocupando o nosso mercado automobilístico. Nenhuma marca nacional. Isso não é desenvolvimentismo, gente. Vamos dar maior palmatório. O Brasil cresceu a 15% ao ano e virou a 15ª economia industrial do planeta Terra. Tá, então a gente está considerando, né, Ciro, um período... O que 30, acontece? 80, 50 anos. Sim, mas é exatamente 79, porque é tão caricata e eu fico indignado como é que as nossas elites se recusam a ver uma coisa que tem data. Aquele juro barato, o Paul Volcker, num belo dia, para responder a um problema inflacionário interno dos Estados Unidos, eleva de 3% para 29% os juros. E todos os países que tinham sua matriz de financiamento dependentes de fluxos internacionais de capital quebraram. O Brasil era um dos mais gravemente dependentes por causa da lógica do modelo. Quebramos. Isto não desheroifica os combatentes da ditadura, aqueles que resistiram, que sofreram e tal, mas isso precipitou o fim da ditadura. Tá. Foi no colo do general Figueiredo que essa confusão explodiu. E aquele financiamento aparentemente eterno que sumiu virou inflação, que é um financiamento patológico, não é, com graves confusões na vida brasileira. Tudo bem, não está errado, mas é uma simplificação. Tá? Porque isso aí vai gerar o nosso problema central da inflação, que é a ausência de dólar. E aí vamos entender de uma vez por todas. Quando é que o país está quebrado? Quando ele não tem dólar, quando ele não tem moeda nacional. Tá? Quando há uma deteriorização da moeda. E foi o que aconteceu a partir de 79. Veja, a ditadura se estabelece já num processo inflacionário. Já era um grande debate a inflação. Só que eu conto sempre essa história porque eu acho que ela é determinante para o entendimento. Quando se estabelece a ditadura, os liberais chegam ao poder com os militares, que foi uma ditadura civil-militar, empresarial-militar, e a macroeconomia ficou a cargo da ala empresarial. Tá? Então vai haver uma disputa de modelo econômico a ser implementado para quê? Para controlar a ditadura. Desculpe. Para controlar a inflação que pressionar. Para controlar a inflação. Então você vai ter os gradualistas e aqueles que queriam a política de choque. Era o Goudin e o Roberto Campos. Né? Esse mesmo. Né? O avô do Campos Neto. E aí, nesse debate, ganha o gradualismo do Roberto Campos. E essa política gradualista vai visar reduzir a emissão monetária, porque essa é, né, o folclore liberal que eles atribuem à inflação, indexando a economia, colocando uma âncora monetária nos salários. Claro, eu estou resumindo também, porque começa ali com o Roberto Campos, mas quem vai estruturar melhor essa indexação vai ser o Delfim Neto, tá? Que no início não era ele, mas logo depois ele acaba assumindo o controle desse processo. Essa indexação, no início, ela funcionava para aquilo que se propôs, que era gradativamente reduzindo a inflação. Então, se você olhar o gráfico da inflação de 64 até acho que 79, eu acho que teve um choque 74 antes, mas enfim, até o primeiro choque do petróleo, que não foi só na crise do Paul Volcker, foi antes, tá? No choque do petróleo, ela vai reduzindo gradativamente a inflação. Então estava dando certo, entre aspas, o projeto deles. A partir do choque do petróleo, essa mesma indexação vai causar um efeito propagador que vai reverter-se, ou seja, vai começar a crescer a inflação. Ele vai começar a acelerar. Quando muda a taxa de juros que o Brasil pagava, aí vai haver a explosão, porque aí ainda vai somar a isso uma crise de carência de dólares. Tá? Uma crise de carência de dólares, e aí é o ponto que o Ciro está falando nesse momento. Qual é o grande problema? É que a geração que fez a crítica à ditadura, eu estava lá já, eu era jovem deputado, mas protagonizava isso o Lula e o Fernando Henrique, como símbolo. Essa geração fez a crítica da ditadura de uma forma completamente simplória e desonesta. Bem intencionada, eu reconheço. Por quê? Porque o consenso da crítica à ditadura exigia uma superficialidade enorme, porque tínhamos que reunir repetidamente João Amazonas, que tinha ido à luta armada, tínhamos que reunir Leonel Brizola, que tinha armado os militares, dividindo o terceiro exército na época, para confrontar na época de 61, tínhamos que juntar Miguel Arraes, um socialista do semiárido, tínhamos que juntar democrata cristão,
que hoje a turma do PT chamaria de direita, como Franco Montoro, um católico caipira do interior de São Paulo, que hoje o PT chamaria de direita, Ulisses Guimarães, o próprio Teotônio Vilela, que virou o menestrel das Alagoas e tal, tinha sido um dos pioneiros do golpe de 64. Recebia o Sarney, que vem ser vice na transição. Para juntar tudo isso, nós tínhamos que tornar vil o consenso, superficial. Não é que fosse irrelevante, mas nós não desconsideramos o quê? Não se discute nesse fórum economia política. Nós vamos discutir anistia, eleição direta e constituinte. E uma outra agenda. Deixa eu só congelar esse momento do tempo. Samuel, de 1930 a 1980, que é a leitura da primeira parte do livro do Ciro, né? E ele considera realmente que o Brasil foi um dos países, se não for o país que mais cresceu nesse período, né? E você tem nessa sua resenha que você escreveu sobre esse documento do Ciro, você inclusive concorda com vários aspectos nesse ponto do Ciro, mas qual é a sua leitura nesse período da vida brasileira, de 1930 a 1980, que a gente segue depois, Ciro? Aí, cronologicamente, para a gente entender o que está acontecendo hoje com a economia brasileira e a falta de projeto vai nos levar para onde? Então, eu quero chegar até lá, Samuel. Eu suspeito que o Samuel vai dizer, até crescemos, mas foi ruim, esse crescimento foi pouco, e se fez nada depois, olha só o que causou, o prejuízo foi muito maior, quando o Estado se mete ele piora, né? Vamos ver, será que eu estou certo? Vamos ver. Não, vamos lá. Primeira coisa, esse é um resultado mais ou menos recente, até um paper que eu vou apresentar na ANPEC esse ano. A gente fala muito de 30, porque a Revolução de 30... Nós estamos em novembro de 2024, só para situar aqui o... A gente fala muito de 1930 porque a Revolução de 30 é um marco. Mas se eu pego a trajetória do PIB brasileiro de 1900 até hoje, que é os dados que a gente não tem dados do século XIX, a gente precisa avançar aí. Mas 1900 até hoje a gente tem. Se a gente fizer um procedimento que os econometristas fazem, que se chama teste de quebra estrutural, assim, quando que a gente observa que a trajetória da economia brasileira sofreu uma inflexão? Se nós fizermos isso na série do PIB brasileiro, aparecem duas datas, e nenhuma delas é 1930. As quebras estruturais que existem na série do PIB brasileiro é 1918, 1918 e 1980. 1980 a gente sabe, é o Paul Volcker, a crise da dívida externa. O Ciro já comentou aqui. O Ciro já comentou. 1918, o que é? A guerra. É o final da Primeira Guerra. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa pensar. A quebra estrutural não foi em 30, foi o final da Primeira Guerra. Essa é a primeira coisa. Depois, apesar do desempenho brasileiro entre 30 e 80 ter sido muito bom, ele tem sido revisto para menor. Tem um trabalho do Edmar Baixa com Flávio Versiani, que é um professor de História Econômica da UNB, um cara muito legal, e o Tômulo, que é um jovem economista brasileiro, fez mestrado, fez doutorado, eu acho que na Federal do Paraná. Eles acharam incrível, eles acharam um erro de conta no PIB da fundação, nosso do IBRE, em 1946 e 1980. E esse erro de conta, quando o Cláudio Haddad fez a retropolação de 46 até 1900, na tese de doutorado dele em Chicago, ele permaneceu. Qual foi o erro? Por um motivo que não está muito claro, infelizmente os colegas do IBRE já foram, então não dá para perguntar, mas esse fato está bem documentado, inclusive tem uma passagem rápida na Conjuntura Econômica, que é a nossa revista de 82, 83, que faz menção a esse fato. Na contabilidade, que é oficial, que está no IPEABA, data do Brasil, entre 1946 e 1980, porque de 80 em diante, o PIB brasileiro foi para o IBGE numa metodologia mundial e está tudo certo. O problema é pré-80. Para trás, né? Alguns setores não foram considerados. Que setores foram esses? Serviços governamentais, serviços públicos e tem uma terceira categoria de serviços. Então, assim, o PIB oficial que a gente tem nos dados, ele é essencialmente indústria de transformação, varejo, agropecuária e transporte, serviços de transporte. Essencialmente essas quatro coisas, esses quatro setores. E esses setores são setores de grande crescimento. Então a gente fez uma contabilidade envolvendo setores de grande crescimento. Mas, Samuel, você está dizendo que o PIB está subestimado. De fato, se você pegar de 1918 até 80, pela metodologia oficial, o dado que existe, é 3,9% de crescimento do PIB per capita. Com a correção do Baixa, vai para 3%. Mas, Samuel, 3,9 para 3 não é grande coisa. Com juros compostos, 0,9 por ano durante muito tempo é muita coisa. E faz sentido, porque ao fazer essa correção, o que acontece? O PIB brasileiro em 1900 vai ser mais ou menos o dobro do que a gente achava que ele era.
E faz sentido que seja assim. A gente ainda não está muito claro, esse trabalho do Baixa não é o definitivo, ainda tem muito trabalho para fazer. Em particular, a gente tem condição de, olhando o censo de 1872 com cuidado, tentar avaliar o PIB brasileiro em 1872, que vai auxiliar muito a gente imaginar o que foi depois. Mas, pelo dado oficial, o PIB brasileiro em 1900 era 10% do PIB americano. Se isso for verdade, significa que o PIB brasileiro em 1900 era um pouco menor do que o PIB da Índia. Difícil imaginar que o Brasil em 1900 fosse mais pobre do que a Índia. Também mais pobre do que a Bolívia. Difícil imaginar que o Brasil em 1900 fosse mais pobre do que a Bolívia. Inclusive, porque o Brasil, entre 1880 e 1920, ele recebeu uma quantidade imensa de imigrantes da Europa e do Japão. Cara, se o Brasil fosse tão pobre assim... Eles não viriam, Brasil. Eles não viriam. Então, eu acho que tem um problema de contabilidade. Acredito que o trabalho da Edmar Baixa é um primeiro passo importante da gente começar a olhar os números com mais cuidado, mas o ponto é, o Brasil na República Velha e no final do Império, ele não poderia ser tão pobre quanto o dado oficial, pela forma como a gente recebeu imigrantes. Eu não gosto dessa linha, tá? Mas você está entendendo? Ele está questionando os dados, tá? Tanto de um lado quanto do outro, né? Em dois intervalos de tempos diferentes, tá? Mas tudo bem, enfim, né? Esse tipo de coisa a gente tem que confrontar com os papers, que nem eles falam ali, tá? Mas enfim, é só para dizer que tá dentro do que eu imaginava, vamos seguir. E aí acho que se a gente pegar o dado corrigido pelo Baixa e colocar na base de dados do Madison, muda um pouquinho a conta. A gente ainda é um país de crescimento alto, ou seja, a contabilidade melhor que o trabalho deles produziu não muda qualitativamente o fenômeno. O que ele está dizendo é isso, tá? Que no período que o Ciro está atribuindo o crescimento mais vigoroso, não houve tanto crescimento, porque antes, tá? Ali no Império, no final da colônia, no Império, etc., o Brasil já era maior do que se imaginava depois, tá? É complicado isso, gente, porque vamos entender uma coisa, né? O Brasil, Império, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de compreensão, porque o Brasil era violentamente miserável, né? A maior parte do Brasil sequer tinha uma economia monetária no Império. Mas a maior parte, o Brasil é muito grande, né? Uma coisa era o Rio de Janeiro na época do Império, outra coisa era o Brasil na época do Império, onde grande parte da economia ainda funcionava na base do escambo, tá? Então é complicado, tá? Essa linha que o Samuel está tomando aqui. A gente continua tendo tido um bom desempenho, mas quantitativamente muda. Ou seja, tem alguns países que tiveram um desempenho melhor do que o nosso nessa janela. Então essa é a primeira qualificação dessa visão que a gente tem. Então acho que não sei se eu respondi a sua pergunta. Na percepção do que é que fez o Brasil avançar tão rapidamente nesses 50 anos que o Ciro se refere no livro, né? Se aquele modelo, né, foi um modelo baseado em inversões, mas com pouca atenção até para questões sociais. Como é que você interpreta esse período? Né? Olha, se a gente olhar primeiro o número, assim, eu só vou dar uma conta de 50 para cá, porque a gente não tem bons dados lá para trás. Mas a gente tem cálculos de evolução da produtividade brasileira de 50 para 80. E ela foi bom, deu 2% ao ano. Mas com a correção do Baixa, os 2% vira 1%. Então a produtividade total dos fatores do Brasil teria crescido. E aí 1% é bom, mas não é muito diferente. Então, adotando o número do trabalho do Baixa, eu diria que o crescimento brasileiro de 50 a 80 ele foi muito na força bruta. Mais ou menos como os asiáticos, que é um crescimento com muito aumento das horas trabalhadas e muito aumento de capital. Alguma produtividade. A urbanização do Brasil, a industrialização do Brasil. Eu não gosto também quando vai por essa linha de avaliar a partir da produtividade, porque na minha interpretação a produtividade ela é consequência da estrutura produtiva. O que estava acontecendo ali era uma transformação na estrutura produtiva do Brasil, capitaneada pelo Estado, erroneamente financiada com dívida externa, e isso fez com que houvesse um aumento da produtividade. Né? Porque você estava instalando no Brasil uma estrutura produtiva mais produtiva. Não foi ruim, 1% ao ano de produtividade total dos fatores não é pouco, mas não é brilhante. Foi um crescimento mais na força bruta, muito em cima do capital físico e da transição demográfica que começou
não tanto transição demográfica, um pouquinho depois, mas de um crescimento do fator trabalho bem grande. Agora, a gente sabe, né, o Ciro, ou quando a gente vem com esse negócio de projeto nacional, eu tenho uma dificuldade de implementar isso, porque eu acho que a democracia brasileira estabelece muitas restrições ao que a gente pode fazer. Ciro começou a falar dele. O problema é que o povo vota, né? Sabe qual é o problema do Samuel Pessoa? É o problema do liberal em geral. Entende? O que ele acredita ser necessário para a macroeconomia, o povo não vota. O povo não vota para fazer aquilo que o Samuel Pessoa defende. Entendeu? Você vai dizer pro povo, não, a gente tem que aumentar o desemprego, a gente tem que aumentar a taxa de juros, a gente tem que reduzir salário, a gente tem que privatizar. O povo vai dizer, opa, não, que é isso, tá louco? Você pirou? Não vou votar nisso aí. Entendeu? Então, quando o Samuel fala em problema político, é isso que ele tá falando, tá? Ele tá dizendo, olha, o problema é o povo, entendeu? Porque o cálculo do neoliberal macroeconômico é sempre assim, olha, fiz uns cálculos aqui, e para resolver o problema da nossa economia, vocês vão ter que morrer de fome. É o que está acontecendo na Argentina, gente. Por que que essa turma toda está louvando e aplaudindo o Milei? Porque o Milei conseguiu um espaço político para implementar o que eles dizem que tem que ser feito, que é um choque neoliberal. Que afunda a economia no que a Argentina está vivendo. Então você começa a ter paralisia na economia, você estanca a inflação a partir da paralisia da economia. Você produz um superávit a partir da aceleração da inflação e o congelamento do gasto público. É o filme que a gente está vendo na Argentina. Aí eles dizem, tem superávit, a inflação está desacelerando. Às custas da paralisia, às custas de mais de 50% das pessoas na miséria, às custas do altíssimo custo de vida, aos custos do altíssimo desemprego, do achatamento da renda, do empobrecimento do país, da reprimarização da economia, da paralisia da economia. E aí quando a coisa não anda, quando a coisa não melhora, eles dizem o quê? Só mais 72 horas. Calma, espera só. A Argentina vai ser a Suíça da América do Sul. Só mais 72 horas. Se você não morrer de fome nessas 72 horas, vai dar tudo certo. Mas depois? Depois é só esperar mais 72 horas. E aí depois não dá certo, tirou o cara e dizem o quê? Não foi liberal o suficiente, por isso que não deu certo, não deixaram o Milei fazer, ele não conseguiu ser liberal, aí vai voltar os socialistas né, do kirchnerismo. É isso. Então o problema que o Samuel Pessoa está apontando aqui esse é o problema do povo não aceitar esse tipo de conta para a execução desse tipo de projeto. Levantando 3 pontos. Custo de capital, tecnologia e escala. Custo de capital, tecnologia e escala. Custo de capital, em 2006, eu estava trabalhando no gabinete do senador Tasso Gereissati, eu e meu colega Mansueto Almeida. E a gente estava lá e um monte de gente falava, tem gastança no Planalto, tem gastança no governo Lula. Tal. Isso já em 2004, 2005, o senador nos chamava. Mansueto, você conhece bem contas públicas, tem gastança? Aí o Mansueto fez um trabalho cuidadoso, entende tudo de finanças públicas, né? E ele percebeu, e aí gerou até um artiguinho nosso, meu com o Mansueto, com o Fábio Jambiage, em 2006, saiu no relatório do IPEA, que era o seguinte, não tinha gastança, não tinha. Aquela gastança que as pessoas falavam era simplesmente porque o José Dirceu, que era o ministro da Casa Civil na época, tinha feito uma reorganização dos gastos das atividades dos ministérios, na esplanada dos ministérios, e uma série de ações que estavam espalhadas por diversos ministérios foram concentradas na Casa Civil, a Casa Civil fica no Planalto, então, de fato, o gasto do Planalto tinha aumentado bastante, mas isso era redução de gastos em outros ministérios. O que explicava o aumento do gasto brasileiro, pegando uma perspectiva decenal ou de 15 anos, e a gente viu hoje, na apresentação do nosso colega Manuel Pires com o Braulio Borges, as transferências para a sociedade. Esse é o item que de fato cresceu. Não tem desperdício no Estado brasileiro. A gente defendeu essa tese em 2006, um artigo que nós escrevemos, e eu me lembro, nós éramos ligados ao senador Tasso, então quando tinha eleição, candidato a presidente
Tucano, o senador pedia para o candidato, para a equipe dele conversar conosco, e tudo que o candidato queria é que nós defendêssemos que o Estado brasileiro era perduário, que tinha prejuízo e tal, e eu sentava com o Mansur baixava os números, não tinha prejuízo. A gente falava isso para a equipe do candidato de plantão e o cara desistia de conversar com a gente, porque a gente não ia ser muito útil no processo eleitoral. Ou seja, a gente percebeu que tem uma coisa que lá em 2006 eu chamei de contrato social da redemocratização, que é, tem um resultado de economia política que chama o teorema do eleitor mediano. Diz o seguinte, olha, se eu estou decidindo uma política pública, uma escolha, em que tem uma visão mais da esquerda, uma visão mais da direita, uma visão mais dos pobres, uma visão mais dos ricos. Então eu estou escolhendo, vai ter carga tributária maior ou menor? Vai ter transferência para as famílias nas diversas modalidades que um estado de bem-estar social tem, maior ou menor? Então o que acontece é que se a economia é muito desigual, o que é desigualdade? Desigualdade é assim, eu pego todos os brasileiros que moram no país, faço uma fila do mais pobre até o mais rico. Aí eu pego uma faca e corto aquela fila no meio. A faca vai pegar a cabecinha de algum brasileiro se o número de brasileiros for ímpar e vai ficar no meio de 2 brasileiros se o número de brasileiros for par. Então, essa faca divide. E aquele cara que está bem no meio, ele é o eleitor mediano. Ele é o cara que tem a renda mediana. Metade da população ganha menos, metade da população ganha mais. E que o teorema... Se uma sociedade é muito desigual, o que acontece? A renda desse cara é baixa. Ele é pobre. Por quê? Porque é muito desigual, significa que tem um monte de gente rica, um pouquinho de gente rica, que puxa a média para cima. Então a renda média é muito maior do que a renda mediana. Essa diferença entre a média e a mediana, aliás, é uma das possíveis medidas de desigualdade que existe. Ora, se eu tenho um processo eleitoral em que eu tenho uma escolha, quem vai ganhar a eleição é o mediano. A metade de um lado, metade do outro lado, a política pública adotada vai ser a que está na cabeça do mediano. Se a sociedade é muito desigual, o mediano... Cara, cabeça de planilha, avaliando a tomada de decisão do eleitor. Cara, é isso. Ele tá dando um show de como é que se faz essas coisas, cara, assim. E por isso, né, que não dá. Por isso que não dá. Por isso que, né, a ciência política não dá para ser resumida esse ponto. Mas beleza. O mediano é pobre e, portanto, a política pública vai ser escolhida pelo pobre. E você gera, portanto, uma pressão por transferência das pessoas e por aumento de carga tributária. Entendeu? Ele está tentando matematizar aquilo que eu estava dizendo antes. O pobre não vai votar numa proposta que ferrar com ele. É só isso, tá, seu Samuel? Tá merda, mano. E esse é o nosso equilíbrio da redemocratização. Então, a minha avaliação é que a baixa poupança que a gente tem, a elevada carga tributária, o gasto muito grande com transferência e o baixo espaço que o Estado tem para fazer outras políticas públicas, em particular para fazer investimento na infraestrutura física do país, para que a gente consiga reduzir o custo de transação em diversas atividades aqui, é baixo e é uma escolha da sociedade a partir do funcionamento da nossa democracia. Então, eu vejo, o primeiro ponto na questão do juro, eu vejo um constrangimento. Porque, para mim, esse juro alto, a taxa básica de juros, a Selic, quando a gente fala do juro que os bancos cobram, além da Selic, sobre a Selic tem um spread bancário. E aí é uma conversa super mais complicada. Vai chegar já. Mas, quando a gente discute taxa básica de juros, para mim, essa taxa básica de juros é fruto de escolhas que a própria sociedade fez. E a gente tem que fazer com que o sistema político funcione para a gente mudar um pouco essa escolha. A gente tem que aumentar a poupança pública. Acho muito difícil os juros brasileiros caírem se a gente não fizer algo que aumente a poupança pública. Aí eu discordo violentamente, né? Não é uma questão de poupança pública, né? Porque aí, no final das contas, ele quer justificar fazer superávit. Tá? E no momento, por exemplo, não é o que a gente precisa. Né? Não é o que a gente precisa. O superávit ele é necessário no momento de economia aquecida, no momento que você tem que frear, porque você tem uma porção de gargalos estruturais atingidos, que você precisa dar uma esfriada na economia. Entende? Porque eles partem de uma premissa errada. Eu entendo que o liberal ele justifica o investimento a partir da poupança, o que para mim é uma aberração. Né? Portanto, para mim é muito mais importante a gente ter soberania monetária e ter controle sobre a oferta de crédito, porque o investimento vem do crédito e não da poupança. A poupança ela é consequência do investimento e não causa. Então, esse é o problema, porque o que o Samuel está dizendo aqui, né, de uma maneira muito enrolada, tá? Muito enrolada, cheio de dedos, talvez, para não dizer diretamente na frente do Ciro o que ele quer dizer tem que cortar gasto social, tem que fazer superávit primário. Para isso a gente tem que mudar a política, senão o juro não cai.
E eu discordo violentamente disso. Eu acho que o juro tem que cair. Claro, nós nunca vamos poder ter uma estrutura de juro como do país rico. Não, não é isso que eu estou falando. A gente vai ter que ter um diferencial de juros. Senão nós vamos ter uma crise cambial em função dos fluxos externos. Agora, eu defendo que a gente tem que tomar a rédea da nossa soberania monetária, passando de novo a controlar o Banco Central e dando instrumento legal para que o Banco Central possa atuar sobre os juros. Não é tão difícil. Eu quero ver a resposta do Ciro sobre isso. Como que o Ciro controlaria o juro? A minha proposta seria o quê? Olha, nós precisamos pegar de volta o Banco Central, precisamos mudar a lei para autorizar o Banco Central a controlar toda a estrutura a termo da curva de juros, para que ele possa atuar no mercado futuro, utilizar a Caixa e o Banco do Brasil e o Banco BNDES também, um pouquinho diferente aí, mas especificamente Caixa e Banco do Brasil, para também dar um choque no spread e sustentar isso no tempo. Isso nunca foi feito, sustentado no tempo. E aí, isso vai gerar um choque especulativo brutal. E aí eu acho que a gente tem que pegar 50, 70 bilhões de dólares das nossas reservas e mostrar para o mercado quem é que manda. E quebrar 2, 3 no meio do caminho e segurar a onda. E produzir desenvolvimento. É uma outra proposta, completamente diferente. Né? A ideia dele é o quê? Nós vamos matar a economia, né? E aí nós vamos poder derrubar o juro. Eu acho que o custo é muito alto. O custo social eu não quero pagar. Não quero pagar o custo social disso aí. Fica de forma sistemática. E aí eu digo, segura de novo esse Não, tema, você está perfeito. falando de redemocratização, onde o Ciro iria continuar ali no final da década de 1980, começo, e aí, Ciro, eu queria essa sua visão do período, né, o Brasil vai para o FMI... Mas o professor faz um diagnóstico absolutamente irreparável, porque era aquele raciocínio que eu estava fazendo. Como a liderança política do país, nós, eu já era um jovem deputado estadual, para destruir a ditadura, restaurar a democracia, nós aviltamos a crítica. Isso. Nós desconhecemos olimpicamente os efeitos da alta de juros dos Estados Unidos sobre a decomposição da sanidade administrativa do governo da ditadura. Nós desconsideramos olimpicamente o colapso da questão energética por conta dos sucessivos choques de petróleo um pouquinho mais atrás e simplificamos tudo. Devolve a democracia, deixa que eu chuto. Só que isso era mentira. Esse é o grande problema. E aí o que eu discordo do professor, porque eu não sou economista, eu sou político, é o papel da ideia e da militância e da exemplaridade ao redor da ideia como um sentido de quebrar esse pensamento que eu não chamo mediano, mas medíocre. que tomou conta não do nosso povo, tomou conta da nossa elite dirigente. Por quê? Porque nós tivemos um azar monstruoso, é que em paralelo a este fenômeno absolutamente nacional brasileiro, que é a nossa debilidade ao colapso dos juros provocado pelos americanos, a Europa estava vivendo um outro problema. E essa é a catatonia ideológica e o grande desserviço que os intelectuais e políticos têm prestado nessa democracia de Araque que nós temos no Brasil. Deixa eu dizer aqui de novo. O neoliberalismo é uma resposta pragmática, objetiva e aqui para nós muito inteligente, embora impraticável, da elite europeia aos seus problemas. Deixa eu tentar com a brevidade necessária. Os europeus montaram uma espécie de sincretismo ideológico, modelar de economia política, porque era o território físico da Europa onde se feriria o desdobramento quente da Guerra Fria. Não existiam os mísseis intercontinentais, o enfrentamento seria ali, de novo. Então os europeus, especialmente no Ocidente, resolveram tentar montar um sincretismo que é o welfare state, o estado de bem-estar social que tentava um sincretismo entre o ideário da igualdade que o socialismo real soviético propunha, na sua retórica, e as liberdades e a propriedade privada dos fatores de produção que o mundo capitalista vitorioso junto com a União Soviética. Eu me canso um pouco, entendeu? Porque é uma fraseologia, uma verbarrogia, como é que é? É uma verbarrogia, sei lá como é que se fala essa porra, pra dizer uma coisa muito simples, Ciro, porra, é isso, entendeu? O estado de bem-estar social foi a reação capitalista à qualidade de vida construída no campo socialista. Né? É isso, esse sincretismo, hein, porra. Na guerra que tinha acontecido. Segunda Guerra. Então montou-se o estado de bem-estar social. Qual é o efeito do estado de bem-estar social? Um estado caro. Um welfare state custa caro. A carga tributária vai para 50%, 48%, 47%, 52% do PIB, se nós formos lá para os países nórdicos e tal, e com este dinheiro, você transformou o esforço de superação da inequidade, da desigualdade, etc., etc., numa coisa praticável em ambiente de liberdades. Isso é a tese desse meu novo livro, que é para encaminhar o raciocínio sobre o Brasil. Ora, por que isto era possível? Por duas razões. Primeiro, a exploração colonial, imperial,
europeia, que foi se decompondo. Essa confusão na Palestina, né, no Gaza, não sei o que e tal, ainda é consequência do arranjo mal feito da descolonização britânica ali, em 1948. Mas assim, a Índia esteve sob jugo britânico até ontem. Né, com a primeira liderança da qual foi o Mahatma Gandhi e tal, já nos anos 60, 70. Então, assim, o norte da África, África, que gerador de Argélia, Marrocos, etc, tudo está gerando os problemas na França. Por quê? Porque eles deram dupla cidadania a esses colonizados e a França vai ser o primeiro país do Ocidente a ter maioria muçulmana. Isso é um problema gravíssimo para eles. Então, isto acabou. Pelo menos a exploração explícita, imperial, colonial, acabou como cofinanciamento desse estado de bem-estar social. Qual era a segunda causa? A segunda razão da debacle do welfare state, cuja resposta o neoliberalismo tenta oferecer, é a solidão concorrencial. Então, se você queria comprar uma televisão nos anos 60, 70, ela era a Telefunken, alemã, ou lá dos Estados Unidos, mas era europeia. E esse produto carregava a ineficiência do estado de bem-estar social, que era financiada pelos excedentes da exploração colonial e pela solidão concorrencial. Ora, a exploração colonial se acaba, pelo menos na sua forma explícita, e a solidão tecnológica vai se superando com a emergência de um produto que vem do Oriente, num primeiro momento o Japão, mas logo em seguida com a portentosa China, com sua característica peculiar de mega escala, que vem desonerado por uma institucionalidade atípica, desonerado de qualquer cunha fiscal mais relevante. Os europeus passaram a perder a competição nos terceiros mercados em seus próprios mercados. Óbvio que se eu fosse um lord inglês, porque é assim que eles fazem, são inteligentes, não são burros, sabe, vulneráveis à ideologia de quinta categoria, eles fazem um grande debate e fica evidente qual é a causa da competitividade sistêmica perdida do produto europeu. É evidente que é a cunha fiscal. Não tem outra causa, porque produtividade vai muito bem, obrigado, as condições de infraestrutura estão totalmente lançadas, etc. O problema é a cunha fiscal. Resposta óbvia, se o diagnóstico está correto, desmonta o Estado, reduz o Estado a uma dimensão mínima de mais baixo custo e restaura com isso a competitividade sistêmica da economia europeia estagnada. Fácil de falar, eis aí o colapso político que a humanidade está vivendo. Nunca se aceitou o desmonte das sociedades do Estado de bem-estar social da Europa. Colapsou a política, o grande problema... Cara, assim, eu tô aguardando um pouquinho, tá? Porque eu quero ver a resposta dele para taxa de juros. Não sei se vou aguentar. Porque é um estilo, né? Assim, tudo bem, não tá errado o que ele tá falando, assim. Mas eu acho que também, de novo, é um recorte, é um olhar, é uma parte, né? Porque se o estado de bem-estar social foi a resposta ao socialismo, uma vez que não tem mais socialismo, você não tem mais um argumento político para sustentar o estado de bem-estar social. Tá? Mas eu não sei se eu posso concordar com o Ciro, porque eu não vejo essa desoneração fiscal na Europa. Eu vejo um processo de desindustrialização natural e de transferência das plantas industriais para o Oriente, buscando a escala, buscando o custo unitário do trabalho mais acessível, enquanto que eles ficavam com o filé da produtividade, que eram os serviços sofisticados. Né? Serviço bancário, engenharia, direito, né? Publicidade e por aí vai. Né? A questão é que eles não contavam que não aconteceria na China o que aconteceu no Brasil, por exemplo, onde eles poderiam transferir a sua planta produtiva e ainda assim controlar a economia desse país, impedindo o desenvolvimento da infraestrutura local. A China, com transferência de tecnologia e com um projeto de desenvolvimento sem um entrave político, e isso só acontece por causa do processo revolucionário, fez com que em pouco tempo eles também tivessem suas próprias empresas e começassem a competir com as estruturas da Europa e dos Estados Unidos. E agora há um movimento contrário de repatriação, mas eu não vejo isso a partir da perspectiva fiscal, eu vejo isso a partir do protecionismo, da política industrial. Então estão se levantando barreiras mais violentas. Então está se falando em sobretaxar, está se falando em proibir, não em fazer uma guerra a partir da tributação. Então aqui eu estou discordando do Ciro e estou aguardando para ver o que ele faria para reduzir o juro no Brasil. Tá? Para reduzir o juro do Brasil. Tá? Porque o papo do Samuel Pessoa é aquela ladainha de sempre. Não, o Brasil está endividado, aumenta o prêmio de risco, isso é tudo bobagem. Isso é tudo bobagem. Isso é tudo bobagem. O que pode mudar, no máximo, é o tipo de dívida que vai ser mais líquida no mercado.
e não se vai ser líquido ou não. Porque num cenário de expansão monetária, significa que tem mais reserva bancária em circulação. Mais reserva bancária em circulação significa mais reserva bancária sob posse dos bancos, que eles vão transformar isso em título público para lucrar no juro. Por um motivo óbvio, eles não vão ficar com dinheiro parado que não rende juros, se eles podem trocar isso por um dinheiro que rende juro parado. Então, se não tem leilão rolando, né, de juro pré-fixado, né, tesouro direto, ou se está rolando, mas não tem aceitação no mercado, fiquem tranquilos, não quer dizer que o Brasil não está conseguindo se financiar. Porque quando você bota o seu dinheirinho lá na caixinha do Nubank, já foi comprado o título pelo bancão. Então a questão é dar poder para o Banco Central. Primeiro, a taxa básica de juros, essa é controlada pelo Banco Central. Isso é controlado pelo Banco Central. A taxa longa tende a acompanhar a curta. E se o Banco Central puder comprar e vender no mercado de juros futuros, né, no mercado futuro, ele também consegue controlar toda a estrutura da dívida. Só que ele tem que utilizar toda a sua força de ser o agente mais forte do mercado. E bancar. E segurar um tempo. E esperar o susto. Tá? Eu quero ver o que o Ciro vai falar sobre isso. Da disruptura tecnológica faz com que na Espanha os jovens de 18 a 25 anos estejam 42% desempregados. A esquerda europeia, que influencia a esquerda latino-americana, imita e faz o quê? Substitui a visão holista que o marxismo-leninismo oferecia de uma revolução, vamos dizer, totalitária, no sentido melhor que essa palavra totalitário possa assumir, pela agenda identitária. Então eu agora não faço mais a defesa da superação da sociedade de classe, mas vou defender as mulheres, os negros, os gays, enfim, o que não deixa de ser correto. Mas isso não é a esquerda, tá? Assim, a esquerda sempre defendeu esses grupos porque trata-se de lutas anti-opressão, né? E a maior das opressões é a opressão de classe, que é mais violenta sobre as minorias políticas. Então, a esquerda sempre defendeu essas minorias. O que hoje existe é uma política, uma forma política que busca dividir o espectro entre progressistas e conservadores, de modo a fazer das pautas das minorias políticas as únicas, sobrepondo essas pautas à luta de classe. Mas só que isso não é a esquerda que faz, tá, gente? E eu acho que isso não é uma boa linha para explicar a macroeconomia. Correto, só que não responde ao grande drama. O resultado, a direita está ganhando as eleições no mundo inteiro. Só que nunca foi este o problema brasileiro. Aqui nunca foi a cunha fiscal o problema de competitividade sistêmica precária do Brasil. Nunca foi. E repare, eu sei disso porque quando eu fui ministro da Fazenda, a carga tributária brasileira era 27% do PIB. 27%. E a dívida pública era mais ou menos 40% do PIB. E nós tínhamos mais de 100 bilhões de dólares de ativos estatais privatizáveis com certo consenso popular, que era telefonia, todo mundo aplaudia, distribuição de energia elétrica e tal. Olha o que aconteceu nessa brincadeira de juro alto, de não sei o que e tal, de transferências pagas com chapéu alheio, não sei o que e tal, por Lula e Fernando Henrique. Olha o que aconteceu. A carga tributária subiu de 27% para 34,5% do PIB, o investimento foi zerado, desmobilizamos 100 bilhões de dólares, que equivale a preço de hoje a quase 600 bilhões de reais, a dívida foi para a faixa de 80% do PIB. Assim, tudo bem. Só que isso que o Ciro está narrando é a consequência do Plano Real. Por que teve tanta gente que ficou contra o Plano Real na época? A esquerda, quase toda, ficou contra o Plano Real. Porque era isso que nós estávamos dizendo. Ok, olha só, vocês estão querendo estabilizar a nossa economia, tá? Às custas do investimento público, às custas da indústria nacional. É esse o plano. É meter uma taxa de juros de 40%, que inviabiliza qualquer coisa para se desenvolver no Brasil, e assim a gente conseguir atrair dólar, né, com prazos curtíssimos, e uma taxa de juros desse tamanho, e assim custear a transição para o real, solucionando o nosso problema de carência estrutural de dólares, para criar a nossa moeda. Assim, o Plano Real não poderia ser feito de outra maneira. Então teria que ser outro plano. Entende? Como é que sai disso? Porque eu concordo com essa avaliação do Ciro. Foi o que foi feito.
Você mete uma taxa de juros de 40%, você mata qualquer coisa que possa crescer aqui, abre o mercado interno, porque se você vai matar a indústria, você vai ter que substituir a produção local pela importação, então você derruba que tipo de barreira de tarifa, né? O dólar chegou a valer menos de R$1 nesse momento da transição, então você inunda com isso aí e você vai atrair um monte de capital especulativo em cima de uma taxa de juros de 40%. E isso estabilizou a moeda no Brasil e gerou um problema gravíssimo, além desse que o Ciro está falando, porque assim, a dívida saltar para 80% do PIB, eu não vejo como um problema. Eu não vejo como um problema, desde que ela passe a se estabilizar. Então pode ser 80, pode ser 100, pode ser 110, pode ser 120. Isso em si não é um problema se nós tivermos reservas, se nós tivermos sistema bancário, forte, etc. Enfim, se nós tivermos moeda. O problema foi a carga tributária crescer nesse ponto, porque isso ajuda a matar ainda mais a nossa capacidade de desenvolvimento da indústria. Que no meu entendimento é o que a gente precisa, mas vamos ver. E ainda se defende isto? Então, é evidente que o problema nosso é de modelo econômico, de modelo de governança e tal. Quais são as grandes tarefas? Aí, evidentemente, a gente tem alguns caminhos para compreender as coisas difíceis da ciência. É a literatura ou a melhor vivência internacional. Se casar os dois, fica perfeito. Você achar só. Nós no Brasil estamos fazendo o oposto da literatura e da melhor experiência internacional. O que é que a literatura fala e a experiência internacional consolida? O que é a premissa da prosperidade, do êxito civilizatório? 100% dos casos. Poupança nacional alta, convergência estratégica entre um governo empoderado com um empresariado privado empoderado e uma universidade comprometida, orgânica e sistematicamente de responder às questões tecnológicas envolvidas no projeto de desenvolvimento imaginado. E terceiro, investimento em gente. Aí assim, isso é uma das coisas que eu divirjo do Ciro. Porque o Ciro idealiza nesse ponto. Ele idealiza uma burguesia nacional. Veja, primeiro que tem uma coisinha chamada luta de classes, tá, gente? Não dá pra fingir que não existe. Segundo, nos países onde houve esse tipo de entre muitas aspas, aliança, né, entre capital e trabalho, era em virtude do desenvolvimento de uma economia capitalista baseada no mercado interno, onde a liderança política, que é a liderança econômica, tinha o seu poder econômico ancorado no desenvolvimento da força produtiva. No mercado interno. A nossa burguesia tá nem fudendo pro nosso mercado interno. Então é uma idealização achar que isso pode acontecer no Brasil, porque quem domina politicamente é quem domina economicamente. Quem domina economicamente, o Brasil, não depende do nosso mercado interno. Então essa aliança não existe, nem existirá. Eu defendo para o Brasil um modelo de desenvolvimento capitaneado pelos salários. E aí tem uma diferença entre o desenvolvimentismo do Ciro e aquele que eu simpatizo em parte. O Ciro ele desenvolve a sua teoria a partir de uma economia guiada pelos lucros. Por isso que ele fala nessa aliança capital-trabalho. Eu acho que isso não tem como dar certo no Brasil, porque é idealismo. No Brasil, quando é que a gente cresce sem concentrar riqueza? Quando a nossa economia ela cresce capitaneada pelos salários. Tá? Esse é o desenvolvimentismo que eu acho que a gente deveria almejar aqui, se houvesse espaço para isso, né, na política. O problema é a guia do que eu chamo de projeto nacional. É evidente que o dirigismo, o estatismo e tal deram sua contribuição, e não é o que eu estou defendendo. Isso. Mas não é possível se administrar uma bodega das pequenas sem um projeto. Ciro, agora, já chegando já... Só terminando, que é uma coisa da política. Isso. Eu não desconheço as dificuldades políticas para viabilizar uma coisa dessa, porque eu tenho obrigação. Eu tenho 40 anos de vida pública, fui prefeito, governador, ministro, fui deputado federal, fui deputado estadual, fui secretário. Enfim, é difícil que haja alguma coisa. É claro que é difícil, mas está ficando cada vez mais difícil. Porque o vulto do problema está se agravando. Uma coisa é você governar tendo margem de ampliar a carga tributária, como tínhamos, e perdemos. Uma coisa é você governar com uma demografia jovem, e estamos perdendo. Porque cada vez mais vai ter mais gente velha sem poder trabalhar e precisando... Eu acho que, Ciro, você está tocando um ponto, vou fazer uma pergunta para ele. O que o Ciro está dizendo, se eu estou entendendo, é que é o seguinte.
E aí eu não sei como desatar esse nó. Por isso que eu vou colocar aqui. Porque o que eu sei é fácil. Está dizendo que o político, ele tem que liderar. E faz parte da liderança de você construir, com as regras democráticas existentes, algum projeto que gere aumento da poupança nacional, melhore substantivamente a rede pública de educação e crie universidades que consigam estabelecer um mecanismo de comunicação entre o setor produtivo e a produção do conhecimento. Acho que é isso que ele está dizendo. É um excelente resumo. Isso a gente não conseguiu fazer. A gente tem... Mas deixa eu só adicionar essa sua pergunta. Mas aí a questão que eu queria olhar para perguntar para ele é: eu tenho um enorme ceticismo. Por quê? Porque eu vejo a dinâmica política brasileira, como que a política funciona nos partidos, nas campanhas, como que as pessoas, os políticos se posicionam, e tem um curto-prazismo, que não tem muito como escapar. Né? Quer dizer, se você tem que ganhar a próxima eleição e ficar 4 anos e, nesses 4 anos, construir a sua reeleição. O problema é que o povo vota, né, Samuel? Tudo bem, a gente já entendeu isso na sua outra intervenção. Né? O problema é que o povo vota. Por isso, gente, isso aqui não tem contradição nenhuma no que aconteceu no Chile do Pinochet. Não tinha lugar melhor para eles fazerem um laboratório neoliberal do que numa ditadura. Porque aí você tira o entrave que o Samuel tá reclamando aqui desde o início, que é o povo. Você tira o povo, aí o povo não vota, o povo não escolhe aquela merda. Aí você pode privatizar o país inteiro ao ponto de botar um pedágio no centro de Santiago, para as pessoas irem para um lado e para outro da cidade. Aí você acaba com a aposentadoria do povo e deixa o povo morrer quando ficar velho. Porque aí o povo não escolhe essa merda, entendeu? Então não tem contradição nenhuma. Não tem contradição nenhuma, entendeu? É isso, não tem contradição nenhuma, tá? A impressão que me dá é que o processo, a dinâmica da política brasileira não permita que a liderança lidere. E, portanto, a política fica, no meu entender, nos últimos 40 anos, muito a reboque da posição média da sociedade. Isso me parece que é quase uma restrição que o sistema político estabelece às escolhas que a sociedade faz. Não, sim, qual é a Deixa eu só complementar isso que ele está dizendo. Deixa eu responder, porque senão foge a questão que é fulcral. Veja, esta percepção é cada dia mais correta. Estamos nos aproximando do impossível. Estamos de acordo. Mas nunca foi assim. Eu pergunto, eu estava lá. É isso que eu queria... O que aconteceria? O que aconteceria neste país sofrido se o Fernando Henrique tivesse assumido no dia 1º de janeiro de 1995 e tivesse mandado um conjunto de providências em direção a essas 3 questões? Não é? Elevar a poupança nacional brasileira, coordenar estrategicamente o Estado brasileiro com o empresariado e tal, por caminhos que a gente pode especializar aqui, e determinado investimento em gente que radicalizasse uma inversão no capital humano brasileiro, tragicamente. Deixar claro, Ciro, que no livro vocês dois comentam sobre... Não, mas o que teria acontecido se ele tivesse mandado esta ideia para o Congresso e tivesse dito ao Congresso: cavalheiros e damas, ou os senhores me dão isso aqui, ou o Plano Real se acaba. O que tinha acontecido naquela data? Mas, Ciro... 100% de aprovação, com aplauso. Eu lhe digo por quê? Porque eu vi com um Congresso muito pior do que o que o Fernando Henrique recebeu, que foi desmoralizado. Eu vi nós trazemos uma moeda nova no Brasil. Falei nós, por medida provisória, criamos o real, determinamos uma paridade do real com o dólar norte-americano por lei. Tem aberração maior. Desfizemos todos os contratos brasileiros. Todos os contratos brasileiros foram quebrados. Pode deixar, estou batendo aqui. Todos os contratos brasileiros foram quebrados. Pegamos a poupança nacional, trocamos indexadores, violamos todos os contratos da aplicação financeira. Todos. Sabe o que aconteceu? O Congresso Nacional disse amém, e o Judiciário, examinando 1 milhão de causas, mandou todas para o arquivo. Isto é autoritário, não é democrático. Mas isso elimina esta prostração que está na base do que o Lula propôs para a gente culpar o Congresso e o sistema político brasileiro. O que ele propôs? Eu, por exemplo, ministro da Fazenda, nesta data, criei a tributação de imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais. Sabe assim, é bonito, é eloquente, mas assim, eu sou um pouquinho mais velho, eu consigo lembrar de algumas coisas, não só, além de eu ter estudado isso, eu sou formado em História, para quem não sabe. A crise da inflação brasileira era uma coisa assim, ó, gente, nós tivemos 5 planos econômicos em 3 anos. Era difícil para a pessoa de idade ir no banco trocar a sua moeda em tempo hábil. Muita gente perdia dinheiro dentro de casa porque não ia no banco trocar. Porque eles iam metendo zero na moeda, daqui a pouquinho trocava a moeda, cortava o zero, tinha que ir todo mundo no banco. Teve época de ser tão rápido uma troca e outra de moeda que eles sequer trocava a cédula, você levava no banco
eles carimbavam a sua cédula, botavam lá, tipo, era cruzeiro. Aí eles, não, agora é cruzeiro real. Então, assim, não dá para comparar o ambiente político que permitiu com que isso que o Ciro tá falando aqui acontecesse, tá, com o que a gente tem hoje. Não dá para comparar, gente, sabe? Então, assim, é uma pena. Nós estamos há muito tempo aqui, vai ficar muito longo, já tá longo demais, ninguém vai aguentar assistir isso aqui tudo, eu vou encerrar por aqui, tá? Eu queria ver a resposta do Ciro para a questão da taxa de juro, mas quem sabe a gente faz o restante disso aqui num outro momento. Porque o papo é bom, eu gosto desse tipo de papo. Pena que não dá muita audiência, mas eu gosto, tá? Mas se você chegou aqui até o final, por favor, deixa teu like, é muito importante, tá? Confere se tá inscrito no canal, comenta aqui embaixo sua opinião sobre o que a gente conversou. E se puder, colabora para a manutenção da nossa programação. Todas as formas de fazer isso vocês encontram sempre aqui no comentário fixado. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima.